Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Hoje é dia do podcast, dia do contato publicitário. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Presidência da República editou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições deste ano. O decreto visa, de maneira geral, contribuir para a segurança do processo eleitoral, possibilitando o exercício livre do voto aos eleitores, também a apuração adequada dos votos. Os locais em que as Forças Armadas vão atuar serão definidos em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Supremo Tribunal Federal confirma não ser obrigatório portar título de eleitor para votar. Estado de São Paulo convoca a população para imunizar 1.600.000 crianças contra pólio. Ministério da Saúde confirma a compra da vacina do Butantan contra a Covid-19. Comissão do Senado aprova a indicação de Jorge Oliveira ao Tribunal de Contas da União. Acordo prevê crédito de R$1 bilhão dos Estados Unidos para financiar projetos no Brasil. Tite convoca a seleção brasileira nesta sexta-feira para jogos contra Venezuela e Uruguai. E pela Libertadores, Santos vence o Defensa e Justiça. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a justiça bloqueando os bens do governador João Dória, porque usou dinheiro público para fazer propaganda pessoal. Falar sobre o julgamento no Senado do indicado pelo presidente da República para o Supremo, a aprovação no Senado por uma goleada do nome indicado pelo presidente para o Tribunal de Contas da União e falar também sobre uma avaliação do Credit Suisse, que é uma referência financeira mundial, dizendo que a moeda brasileira, o real, é confiável. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h17. Repita. 7h17. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, confirmou por unanimidade que o eleitor não pode ser impedido de votar caso não tenha em mãos o título de eleitor, sendo obrigatória somente a apresentação de documento oficial com foto. Com a decisão, os ministros do Supremo tornaram definitiva uma decisão liminar concedida pelo plenário às vésperas da eleição geral de 2010, a pedido do PT. O julgamento de mérito foi encerrado no plenário virtual, ambiente digital, em que os ministros têm um prazo, em geral, de 1 semana para votar por escrito. Em uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, o PT havia questionado a validade de dispositivos da mini-reforma eleitoral de 2009, que introduziu na lei das eleições a exigência de apresentação do título de eleitor como condição para votar. Os ministros entenderam agora de modo definitivo que exigir que o eleitor carregue o título de eleitor como condição para votar não tem efeito prático para evitar fraudes, uma vez que o documento não tem foto.
A Secretaria de Estado da Saúde convoca pais e responsáveis a levar os menores aos postos de vacinação e aderir às campanhas contra a poliomielite e de multivacinação. Em São Paulo, ainda é preciso vacinar mais de 1.600.000 crianças com menos de 5 anos contra a poliomielite para atingir 95% da cobertura do público almejado, equivalente a 2 milhões de crianças. Até a última segunda-feira, cerca de 463 mil crianças foram imunizadas contra a polio, apenas 20,9% da população nessa faixa etária. A adesão à campanha de multivacinação também precisa melhorar. Desde 2 de outubro, quando teve início, cerca de 5 a cada 10 crianças e adolescentes na faixa de 1 a 14 anos levadas aos postos, apresentaram caderneta desatualizada. A campanha, que segue até o dia 30 de outubro, tem como principal objetivo aumentar a cobertura vacinal e atualizar cadernetas. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista expressa, ali na altura do quilômetro 138, por conta do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente também já tem trânsito complicado, ali no 209, no sentido São Paulo também, na pista expressa, e no 218, na pista marginal, também no sentido São Paulo, ambos os pontos aí na altura de Guarulhos, também por conta do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão, começa ali no quilômetro 22, vai mais ou menos até o quilômetro 20, ali na altura da entrada do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Tempo nublado aí pela rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito bom nessa manhã. Tem alguns trechos ainda com neblina, mas de forma geral o motorista não tem problemas com visibilidade aí pelo Oswaldo Cruz. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, embora com trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, tem alguns pontos ainda com neblina nesse momento, tem neblina ali na altura de Taubaté e também na chegada a Campos do Jordão, mas tem trechos com sol também, viu? O motorista tem que tomar cuidado com essas mudanças aí de boa visibilidade e neblina. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito fluindo bem nesta manhã, tem tempo nublado, aí no trecho de Planalto a gente ainda tem alguns pequenos pontos ali com neblina e tem obras de duplicação. Essas obras começam a partir do quilômetro 64, são obras no trecho de Serra e por lá tem pare e siga nesse momento. Por aqui não tem sol ainda, né, Eloy? Não, tá bem fechado ainda. A gente não sabe ainda se... Daqui a pouco a gente vai dar os detalhes na previsão do tempo. Você já tem aí, então? Tenho. Grande, se Eloy. vai acontecer exatamente isso ou não, aí uma outra história. Você não vai dar um spoiler pra gente, então. Não vou dar um spoiler. Aguarde que daqui a pouco eu conto. Ontem choveu por aqui, né? Choveu. Choveu assim, né? Aquele famoso pancadão. Exatamente. Aqui em São Paulo José. foi feio, né, gente? Não, São Paulo foi complicado. Eu não vi um pingo de chuva. Não sei se eu estava dormindo ou não, mas eu não vi chuva nenhuma lá. Aqui em São José dos Campos, aqui na região da Zona Sul, a gente teve aquele famoso pancadão. Deu uns pingões e passou. Hoje agora, pela manhã... Santa Branca choveu bem, aqui choveu bem. São Paulo também, São Paulo choveu bastante. Vários problemas para a cidade de São Paulo, infelizmente. Né? Exatamente. A hora. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. O impasse no Congresso Nacional sobre a criação da Comissão Mista de Orçamento pode levar o país a uma situação inédita. Entrar em um ano sem ter aprovado a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ou sequer a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na prática, sem aprovação, o governo ficaria impedido de realizar qualquer gasto, até mesmo os obrigatórios, como pagamento de aposentadorias ou benefícios sociais. O alerta já chegou ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do DEM.
Já houve anos em que o Congresso deixou para aprovar o orçamento em fevereiro ou março, mas a máquina seguiu rodando porque a LDO, enviada até abril ao Congresso e que deve ser aprovada até julho para que os parlamentares entrem em recesso, estava aprovada. Assim, era permitido ao governo gastar 1/12 do orçamento estipulado. Neste ano, com a pandemia, a LDO não foi votada e com a indefinição sobre quem serão os integrantes da Comissão Mista de Orçamento, tanto a comissão quanto o orçamento do próximo ano estão parados. Isso aí a gente já viu em outros carnavais, a mesma coisa, né? Só que acontece o seguinte, que durante o período, no fechar no apagar das luzes, chama todo mundo, aprova rapidinho, então está resolvido, quer ver esse ano. Por causa da pandemia, os problemas, enfim, né? Mas o PAC também acha que não vai passar, não. Vai chegar na hora aí e tal, vamos conversar e tal. Nem que vire madrugada trabalhando, porque eles trabalham bastante, né? Então já pega e já aprova, fica tudo resolvido. Porque se não aprovar esse ano, no ano que vem, com certeza o presidente Jair Bolsonaro terá problemas para governar o país, infelizmente. A Justiça determinou o bloqueio de 29 milhões de reais em bens do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, em processo no qual o político é réu por suspeita de improbidade administrativa à época em que foi prefeito da cidade de São Paulo. A decisão é da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Dória foi acusado em 2018 pelo Ministério Público por improbidade devido à suposta propaganda irregular feita do programa Asfalto Novo da Prefeitura. Segundo os promotores, as irregularidades causaram prejuízo de 29 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, os advogados que defendem Dória afirmam que não concordam com a indisponibilidade de bens e que irão recorrer da decisão. Agora são 7h28, 7h28, e inadimplência no ensino superior particular cresce 29,9% em 2020. Taxa de inadimplência nas faculdades e universidades particulares do país fica em 11% no primeiro semestre de 2020. O crescimento é de 29,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por causa da pandemia de Covid-19, também aumentou em 14% a quantidade de estudantes que decidiram não frequentar o ensino superior privado. A estimativa é que mais de 400 mil alunos tenham deixado de se matricular, trancado ou desistido do curso de graduação. Os números são de levantamento do SEMESP, Sindicato de Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior. A pesquisa aponta ainda que houve queda de quase 20% no número de novas matrículas para o segundo semestre de 2020. Os cursos presenciais foram mais prejudicados e apresentam redução de 38,2% no ingresso de novos alunos. Para os cursos de educação à distância, a taxa diminuiu 13,2%. Já as rematrículas para o segundo semestre de 2020 ficaram próximas do patamar registrado em 2019. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.310 da Mega Sena sorteados ontem no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e para o sorteio de quinta-feira, o valor previsto para quem acertar as 6 dezenas é de 32 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram 13, 17, 28, 29, 42 e 53. Repita. 13, 17, 28, 29, 42 e 53. A Quina teve 52 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber 34 mil reais. A Quadra teve 3.500 apostas ganhadoras e cada uma levará 700 reais. E o número de registros de armas de fogo em poder dos colecionadores, atiradores e caçadores no Brasil mais que dobrou em 2020. Na comparação com o ano anterior, houve um aumento de 120%. Trata-se do modelo de registro usado por atiradores esportivos. O total de armas registradas no sistema da Polícia Federal, onde são incluídas aquelas compradas por cidadãos comuns sem registro de colecionador ou prática esportiva, também cresceu. De 2017 para 2019, houve um crescimento de 65,6% nos registros ativos. Apesar disso, as apreensões de armas de fogo caíram. A queda foi de
1,9% nas operações da Polícia Rodoviária Federal e de 0,3% nas apreensões feitas pelas polícias estaduais em 2019, na comparação com 2018. Os dados são do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agora você vê se vem ou não a chuva, né, Eloy? Vamos lá, então? Vamos lá, agora não é nem precisa dos spoilers, agora a informação completa. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Bom, Clemente, segundo a previsão do tempo, é uma previsão, nessa quarta-feira vai Eu ter... Eu discordo de você. Segundo Eloy Moreno... Não, negativo. Previsão do tempo. Eu sou apenas o porta-voz aqui, viu? A gente vai ter aumento de nebulosidade sim, viu, Clemente? E tem chance de chuvas isoladas, principalmente no litoral norte. Agora, a gente vai ter possibilidade também de chuva fraca e isolada nas áreas aqui do Vale do Paraíba. As temperaturas vão estar estáveis, vão estar altas. Aqui em São José dos Campos e Jacareí, a máxima deve chegar aos 31 graus e agora a gente tem 19 graus. Agora 7 horas, 33 minutos. Repita. 7h33. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. 7 horas, 36 minutos. Repita. 7h36. A Embraer entregou 28 jatos no terceiro trimestre, sendo 7 comerciais e 21 executivos. O número de entregas recuou 36%, comparando com o registrado no mesmo intervalo de 2019, quando 44 aviões foram entregues. A carteira de pedidos firmes a entregar encerrou setembro em 15 bilhões de dólares, montante 6,8% abaixo do apresentado ao fim do terceiro trimestre de 2019. Em comunicado, a Embraer destacou que alcançou a marca de 250 jatos executivos em operação na América Latina no terceiro trimestre, com a entrega de 2 aeronaves para clientes brasileiros. É curioso saber, né? Eu devo informar, né? Quem são esses clientes brasileiros que compraram aviões da Embraer. O que vocês acham, hein? Não bate aquela vontade de saber quem é, não? Ia ser interessante, Ia ser interessante, né? Pelo valor de cada avião, a gente fica bem curioso, com certeza. De 2 aeronaves para clientes. Não foi você, não? Eu não. E se eu tivesse, acho que compraria, viu? Eu adoro aviação, eu adoro avião. Mas tem que ter muito dinheiro. Mas não é dinheiro, tem que ter muito dinheiro. Porque não basta você comprar o avião, Sim. Você tem que manter o avião depois, manter né? Piloto, manutenção, enfim, né? Muita coisa, né? Mas é bacana, né? Após ter pedido licença do mandato parlamentar por 90 dias, o senador Chico Rodrigues, do DEM, protocolou ontem uma retificação, alterando o período para 121 dias. O pedido foi aceito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do mesmo partido. Quem deve assumir o mandato é o primeiro suplente, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, filho do parlamentar. O pedido inicial de licença de Chico Rodrigues, de 90 dias, não levaria à convocação do suplente. Agora, com a licença superior a 120 dias, Pedro Arthur Rodrigues será convocado. Chico Rodrigues foi flagrado com R$33 mil na cueca na semana passada. O dinheiro foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar. A operação apura suposto esquema de desvio de recursos públicos em Roraima. Rodrigues nega as acusações e afirma que o dinheiro serviria para pagar funcionários. Após a operação da semana passada, partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética no Senado com o objetivo de cassar o mandato de Chico Rodrigues. Eu fico imaginando aqui como é que fica o filho dele, né? O Pedro Rodrigues, o Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, filho do parlamentar. O pai foi flagrado com dinheiro, não foi nem na cueca, né? Foi realmente lugar que é dinheiro sujo mesmo, literalmente falando, né? Agora o pai foi obrigado a se afastar, porque senão ele seria afastado pela justiça, como o Supremo pediu, né? Estava analisando ainda, e agora o filho vai assumir aí o lugar do pai corrupto.
Fico imaginando isso, não em família, como é que fica isso, né? Ô Clemente, que falta de vergonha na cara, lamentável. É um senador da República, é uma autoridade. É um representante, né, do povo. Meu não é não. Não, eu digo que ele foi eleito como representante do povo. No mínimo, ele teria que honrar os votos que ele recebeu. Agora, eu fico numa dúvida, eu confesso que eu não sei, aliás, se alguém puder nos ajudar nesse sentido, se a gente tiver algum jurista acompanhando o Jornal da Manhã, pode essa situação de você ter o pai e o filho como suplente? Isso aí... mas como se é que não fica entra o pai, isso? se não entra o filho, entra o Espírito Santo, né? Então, vambora. Principal exame para a detecção precoce do câncer de mama, a mamografia é uma das grandes aliadas da saúde feminina. Porém, durante a pandemia de Covid-19, muitas mulheres deixaram de fazer esse procedimento que salva vidas. A queda na quantidade de mamografias realizadas no país, segundo dados das empresas associadas à Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, foi de 46,4%, quando comparado o período de março a agosto de 2020, com os mesmos meses de 2019. No Sistema Único de Saúde, o SUS, o cenário é igualmente preocupante. Entre janeiro e junho de 2019, foram realizados 180 mil exames na rede pública. No mesmo período de 2020, a quantidade de exames caiu para 131 mil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2020, o Brasil deve assistir a 66 mil novos casos de câncer de mama, doença que em 2018 matou mais de 17 mil mulheres no país. O Brasil anuncia vacina contra 4 tipos de meningite que estará disponível na rede pública. O entrevistado é Marco Aurélio Safadi, pediatra, professor e membro da Sociedade Brasileira de Imunizações. A vacina contra a meningite será adicionada ao calendário nacional de imunizações e estará disponível na rede pública. O anúncio foi feito pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a Conitec. A vacina ACWY será voltada para adolescentes com 11 e 12 anos e protegerá contra 4 tipos da bactéria meningococo, causadora da doença, que é considerada grave, uma vez que avança rapidamente e mata até 30% dos pacientes, sem falar que 2 de cada 10 sobreviventes apresentam algum tipo de sequela. Até então, a vacina disponível na rede pública protegia contra apenas um tipo de bactéria e era aplicada somente nas crianças. O professor e pediatra Marco Aurélio Safadi, que também é membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, comemorou a notícia e lembrou que a vacina é a principal forma de evitar a doença. Uma grande conquista para a população brasileira. A meningite pelo meningococo é uma doença extremamente grave, imprevisível e que tem nas crianças as maiores taxas de incidência. A ampliação da imunização para um número maior de tipos do meningococo para os adolescentes é de suma importância, uma vez que você não só os estará diretamente protegendo contra esses diversos tipos de meningococo, como uma vez que tenhamos a possibilidade de vacinar em larga escala e com alta cobertura este grupo de adolescentes, nós conseguimos também interromper a transmissão dessa bactéria na comunidade. Sobre isso, Marco Aurélio Safadi explica que os adolescentes são a parcela da população na qual é mais comum encontrar a bactéria no organismo. Porém, muitos não apresentam sintomas e podem, sem saber que estão infectados, transmitir a meningite para outras pessoas mais vulneráveis, o que reforça a importância de vacinar esses adolescentes. Vários estudos mostram os adolescentes como aqueles responsáveis por transmitir a bactéria, na comunidade. São aqueles que têm as mais altas taxas de infecção pela bactéria na sua garganta. E eles têm essa infecção de forma assintomática, ou seja, apesar de eles carregarem a bactéria na garganta, eles não apresentam sintomas, mas podem transmiti-la e, dessa forma, contaminar outros indivíduos, particularmente crianças. O especialista ainda reforça que quem já tomou a vacina da meningite quando criança pode sim receber a nova dose. Aqueles indivíduos que, vamos dizer, se mantêm sob risco da doença, às vezes necessitam tomar
várias doses da vacina ao longo da vida, para que se mantenham protegidos durante todo o período de risco, né? Então, além da vacinação na infância, que é o período mais crítico em relação ao risco da doença, é o período onde a gente tem as maiores taxas de incidência, a gente costuma repetir essa vacina na adolescência, para que durante o período da adolescência a criança mantenha-se protegida contra a doença. Por fim, vale destacar que nos últimos 5 anos, o Brasil registrou um alto número de casos de meningite em pessoas com mais de 15 anos, que com a aplicação da vacina ACWY, um pouco antes dessa idade, também passarão a estar mais protegidas. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Vamos agora aos indicadores econômicos. No Brasil, o euro cotado a R$ 6,63 com alta de 0,48%. Já nos Estados Unidos, as ações em Wall Street encerraram pregão em alta ontem, com o crescente otimismo sobre um pacote de estímulo que visa amortecer o choque econômico da pandemia do coronavírus. Dow Jones Industrial avançou 0,4%, fechou aos 28.307 pontos e o Nasdaq avançou 0,32% aos 11.515 pontos. Voltando aqui ao Brasil, o Ibovespa emendou ontem sua segunda alta consecutiva, desta vez foi de 1,91%, encerrando a sessão aos 100.539 pontos. Já fazia mais de um mês que o principal índice da Bolsa de Valores brasileira não passava dos 100 mil pontos. Já o dólar fechou o dia em alta de 0,12%, vendido a R$ 5,61. E vamos à boa notícia. O governo de São Paulo chegou a um acordo com o Ministério da Saúde para aquisição via SUS, Sistema Único de Saúde, de 46 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria internacional entre a biofarmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan até o final de dezembro deste ano. O governo federal confirmou que irá adquirir o imunizante após aprovação na Anvisa. O potencial imunizante contra o coronavírus está em fase final de estudos clínicos no Brasil e se mostrou totalmente seguro nos testes realizados desde o final de julho. O acordo foi realizado durante reunião virtual entre o governador João Dória, o ministro Eduardo Pazuello e outros 23 chefes de estados brasileiros. A expectativa é que a vacinação nacional possa iniciar em janeiro do próximo ano. Agora são 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio 235, Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Santos pode terminar a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha depois de vencer o Defensa e Justiça de virada por 2-1 ontem na Vila Belmiro, pela última rodada do Grupo G. Com gols de Lucas Braga e Marcos Leonardo, o Peixe não só manteve a invencibilidade no torneio, mas também acabou responsável pela eliminação do Defensa e Justiça. O time era vice-líder da chave e acabou ultrapassado pelo Delfino, do Equador, que venceu o Olímpia ontem e ficou com a segunda vaga nas oitavas de final. Já eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo goleou o Binacional por 5-1 ontem no Morumbi e assegurou ao menos uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana ao terminar em terceiro lugar no grupo D do torneio. Jogando para o gasto, o tricolor construiu a vitória com facilidade. E o Palmeiras desistiu da contratação do técnico espanhol Ramírez, do Independente Del Valle do Equador. Após as reuniões ontem em Quito com o treinador, mantendo a ideia de deixar o clube equatoriano somente após a campanha na Libertadores, o Palmeiras encerrou as negociações e desistiu de contratá-lo.
O técnico Tite vai convocar na sexta-feira os 23 jogadores que vão defender a seleção brasileira nas 2 próximas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Depois de largar na competição vencendo Bolívia e Peru, o Brasil volta a campo diante da Venezuela, dia 13 no Morumbi, em São Paulo, e do Uruguai no dia 17, no Centenário, em Montevidéu. Com problemas na última convocação, o goleiro Alisson, do Liverpool, o lateral esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, ainda se recuperam de lesões. Porém, todos estão perto de retorno aos campos e, como ainda restam quase 3 semanas até a apresentação da seleção, é possível que estejam na lista de Tite. O STJD indeferiu o pedido do São Paulo solicitando a anulação da partida contra o Atlético Mineiro, disputada no dia 3 de setembro no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time perdeu por 3-0. O clube alega que houve erro de direito na anulação do gol de Luciano pelo VAR. De acordo com o despacho de Otávio Noronha, presidente do STJD, o clube perdeu o prazo legal para entrar com o pedido da impugnação da partida. A empresa que cuida da carreira do atacante Soteldo anunciou ontem em uma publicação no Instagram a permanência do jogador no Santos. O venezuelano recusou a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. O Peixe chegou a aceitar a proposta de $7 milhões do clube árabe e esperava apenas a aprovação do Conselho Deliberativo. O presidente em exercício, Orlando Rolo, afirmou em áudio vazado no último domingo que o clube não teria dinheiro para pagar os salários dos atletas caso a venda não fosse concretizada. E Fábio Santos está regularizado como jogador do Corinthians e pode reestrear pelo clube hoje em partida contra o Vasco às 9h30 da noite em São Januário, válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Horas depois de ser apresentado como o 11º reforço do Corinthians para 2020. Ontem, Fábio Santos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Já pelo Vasco, além de Ricardo Sapinto, o time terá outra novidade hoje contra o Corinthians. Leonardo Gil foi regularizado na CBF, teve o nome publicado no BID e está à disposição da comissão técnica para a partida. O Flamengo anunciou ontem a renovação do contrato do volante Daniel Cabral, do Sub-20. O jogador de 18 anos é uma das promessas da base rubro-negra e foi campeão mundial Sub-17 com a seleção em 2019. O novo vínculo vai até outubro de 2025. O contrato antigo de Daniel se encerrava em maio de 2021. Em dezembro, o atleta poderia assinar sem custos com outro clube. O espanhol Rafael Nadal, atual número 2 do ranking mundial da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais, confirmou que vai disputar o Master 1000 de Paris no início de novembro. Isso 2 semanas depois de conquistar seu 13º título em Roland Garros. Nadal, detentor de 20 troféus de Grand Slam, fez o anúncio ontem em suas redes sociais. E a NFL divulgou que obteve 19 resultados positivos para coronavírus nos testes feitos entre os dias 11 e 17 de outubro. De acordo com a Liga de Futebol Americano, foram 8 jogadores contaminados e 11 membros de comissões técnicas e staff dos times. Ainda não há nenhuma confirmação de nomes de jogadores ou franquias afetadas. Como o Giovanni informou, já hoje temos Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada abrindo com Vasco e Corinthians às 9h30 da noite. Tem também Taça Libertadores de América. Hoje jogam Racing Estudiantes de Mérida às 7h15 da noite. Tem Nacional do Uruguai com Alianza Lima do Peru, da Lima às 7h15 da noite. Tem Flamengo e Júnior Barranquilha às 9h30 da noite. Palmeiras e Tigres se enfrentam às 9h30 da noite também pela 6ª rodada. Independiente Del Valle, também Barcelona de Guayaquil e ainda Bolívar e Guarani do Paraguai às 9h30 da noite. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com a situação complicada para o motorista já aqui na altura de São José dos Campos. A gente tem lentidão ali na pista expressa no sentido São Paulo, ali próximo do Vista Verde, quilômetro 137 por conta do excesso de veículos. Um pouco mais à frente, no 144 na pista marginal, ali próximo da Revap, também já tem trânsito lento agora, também por conta do excesso de veículos. Tem lentidão também na altura de Arujá, quilômetro 205 na pista expressa. Aí nesse ponto é por conta de
de obras que estão acontecendo. E aí, claro, o trânsito fica difícil, fica complicado. Também continua o trânsito lento na pista marginal, ali na altura de Guarulhos, quilômetro 219, e aí nesse ponto por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna segue também com lentidão, ali próximo da entrada do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Está um pouquinho melhor do que estava hoje pela manhã, ainda tem trânsito bastante intenso. O motorista tem que tomar cuidado ali, porque tem aquele famoso anda-para, né? De repente você tá com uma velocidade e o trânsito para de repente, é perigoso. Precisa tomar cuidado com isso aí na rodovia Ailton Senna. O corredor aí... é bom não dar colado, né? Exatamente. Distância do veículo da frente. Infelizmente, nessa situação principalmente, é muito perigoso, né? Colisão traseira aí é um grande risco. Agora, o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto continua tranquilo aqui na região do Vale do Paraíba. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem alguns trechos ainda com neblina, tem tempo nublado, mas a chegada ao Ubatuba, nesse momento, a partir ali do trecho de serra, tem sol. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, também segue parecida aí com Oswaldo Cruz. Trânsito flui bem, não há problemas nesse sentido, tem tempo nublado, tem alguns pontos com sol, tem alguns pontos ainda com neblina. A chegada a Campos do Jordão agora tem sol. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também tem trânsito fluindo bem, trecho de Planalto, tempo nublado, ainda com pontos de neblina, e no trecho de serra, trânsito normal também, mas tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h58. Repita. 7h58. Jornal da Manhã, edição regional, oferecimento T-Line Jeep, São José dos Campos, Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 8h02. Repita. 8h02. Vamos às reclamações, Eloy? Vamos aí, vamos nas reclamações. Aqui, né? Não, é que a gente eu tava tentando lembrar aqui o nome do nosso ouvinte que participou ontem, o Patrick, e a gente até comentou aqui que ele mandou foto de um problema com a rede elétrica, que a gente ficou na dúvida, né, se era EDP, se não era EDP, enfim, ontem no final da manhã, o Patrick mandou mensagem pra gente. O pessoal da EDP estava lá com a equipe inteira, com poste, com 5 caminhões. Que legal isso, né? Muito Parabéns bacana, a gente agradece. Parabéns isso. pessoal da EDP, o Roberto Miranda lá, que falou dele aqui ontem, inclusive, né? Isso é legal, né? Muito bacana, a gente agradece rápida, né? Ao pessoal da EDP pelo pronto atendimento. Aliás, a gente tem que agradecer também. Será que levantaram o poste ou levantaram o fio? Então, aí o Patrick, ele disse que vai mandar pra gente, assim que a obra estiver pronta, assim que tiver tudo resolvido, ele vai mandar as fotos pra gente de como ficou o antes e o depois. O antes a gente já tem, como ficou o depois, né? Bacana. Deixa eu agradecer também ao Alexandre, que é do setor de concessões da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que também, muito rapidamente, entrou em contato conosco ontem. A gente até ficou de passar para ele as informações do problema lá, mas nem foi necessário, porque no final da manhã o Patrick já avisou que o pessoal estava chegando por lá. Alexandre, muito obrigado também, né? Viu? A gente tem também a reclamação aqui do Marcelo Franco, ele é de São José dos Campos, e ele fez uma reclamação aqui que os agentes de mobilidade da cidade estão colocando radares